E olha só, portador de deficiência com renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo tem direito ao passe livre do transporte coletivo interestadual através do benefício criado pelo governo federal, mas agora o benefício foi estendido aos portadores de deficiência que precisam de acompanhantes. Para saber como funciona e quem está apto a ingressar no programa Passe Livre, a repórter Sabrina Furlan conversou com o professor de Direito Processual Penal, Direito Processual Penal da Unisal e da Unip, Dorival de Freitas Júnior. Vamos ouvir a entrevista. Realmente, essa lei, a 8.899, de 29 de junho de 94, ela passou a prever e a conceder o passe livre às pessoas portadoras de deficiência, que comprovassem, no caso, a sua carência financeira junto ao sistema de transporte coletivo interestadual. E daí ela foi regulamentada pelo decreto 3.691, em dezembro de 2000, e que passou a determinar que as empresas permissionárias e autorizatárias de transporte interestadual de pessoas passassem a reservar 2 assentos de cada veículo para a ocupação dessas pessoas, portadoras de deficiência, e que se encaixassem no perfil que pudessem se beneficiar desse programa. E no último dia 18 de março, agora de 2014, através da portaria número 72 do Ministério dos Transportes, esse passe livre ele acabou sendo estendido aos acompanhantes dessas pessoas deficientes que precisam de acompanhantes. Uhum. Mas ainda assim esses acompanhantes eles devem comprovar também a sua carência financeira e através da sua renda familiar que não possa ultrapassar, no caso, um salário mínimo. Agora, para saber se a pessoa está apta a ingressar no programa Passe Livre, o que deve ser feito, professor? Bom, tem alguns requisitos que devem ser cumpridos pela própria lei. Primeiro, ela deve provar, além de ser deficiente, ela deve provar a sua carência financeira. Ou seja, como que ele pode provar a sua carência financeira? O que seria isso? Ele vai ter que somar toda a renda familiar de todas as pessoas que vivem naquela casa, dividindo o valor total dessa renda pelo número de pessoas que moram na casa. Uhum. E esse valor ele não pode ser superior a um salário mínimo, no caso aí, R$ 724. E esses dados, tanto das pessoas que contribuem para esse montante de valor, de dinheiro, eles têm que ser informados no requerimento que a pessoa que está querendo entrar nesse programa tem disponível no próprio site do Ministério dos Transportes, que é www.transportes.gov.br. Então, e aí esse portador de deficiência, ele com renda familiar, então, igual ou inferior a um salário mínimo, ele teria direito a esse passe livre de transporte coletivo interestadual, através desse programa do governo federal. Além de preencher o formulário, é preciso algum documento específico, ter um atestado? Esse requerimento, que ele também, esse formulário, ele acaba encontrando no site do Ministério do Transporte, ele necessita do envio de alguns outros documentos, tipo cópia de certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de reservista, carteira de identidade, carteira de trabalho e previdência social ou título de eleitor. Uhum. E com relação ao atestado, também é necessário um atestado que ele vai ser realizado, esse atestado aí, por uma equipe multiprofissional do SUS, que vai comprovar a deficiência ou a incapacidade, no caso do interessado aí, ao passe livre. Uhum. No modelo desse requerimento, na verdade o modelo desse requerimento também está disponível lá no site do Ministério dos Transportes. Na verdade, não tem um prazo máximo para ser enviado essa documentação. O prazo que no caso a assessoria da imprensa do Ministério do Transporte, eles acabaram divulgando, é que para a emissão desse documento que dá acesso ao passe livre, depois de recebida toda a documentação exigida, num prazo entre 15 e 30 dias eles já estariam fornecendo essa autorização à pessoa que preenche os requisitos, como nós já dissemos, para poder se utilizar desse passe livre. 7h50, 7h50, desde o início do programa Passe Livre pelo Ministério do Esporte, 1.337 benefícios foram concedidos a moradores da região do Polo Têxtil.